Debate RDK de volta, lembrando que o nosso apoio do Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio, 3716-5094. Episódio de carro novo, seminovo, o Meneghini tem o melhor negócio para você. Liga lá que dá Brick, Mate Comunicação Integrada, sua agente de comunicação aqui Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Nós estávamos comentando do Grêmio aqui, o Tricolor que volta a campo amanhã, na estreia da Copa Sul-Americana, contra o Sportivo Luquenho, no estádio Defensores del Chaco, jogo marcado para as 21 horas e 30 minutos. O Sportivo Luquenho só é o lanterna do Paraguaião, né? Então, o que dá para esperar dessa estreia do... Eu acho que é uma competição... empate fora de casa seria um ótimo resultado já, né? Mas que pessimismo, né? Que pessimismo é esse? Não, calma, vamos ganhar lá, né? Eu acho que a gente tá falando, já falamos da questão das Copas, eu acho que é o único caminho, de repente, para a dupla Grenal tentar alguma coisa esse ano, né? O Campeonato Brasileiro é muito longo, é muito grupo, é muito juiz, quer dizer, é muita intervenção. Cara, é complicado a questão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que as Copas é onde o Grenal deveria centralizar a sua atenção aí. E o Grêmio que estreia amanhã na sua competição internacional, que é a Copa Sul-Americana. O que esperar desse jogo? O time deve ser o mesmo. Eu acho que a única dúvida é entre o João Pedro e o próprio Igor Serrote na questão lateral direita. Eu acho que é um jogo que dá para ganhar, mas o Grêmio é uma incógnita, né? Então a gente não sabe. O Grêmio tomou um sufoco do São Raimundo. Do São Raimundo, é verdade. O Atlético, que é um bom time de futebol, o Grêmio... Olha, que loucura que foi um goleiro, né, do Grêmio para o Atlético. Vai pensar que o Atlético precisa de goleiro, né? Tu vê. Que coisa. Foi o Adriel? O Adriel. Esse foi tarde. É um bom goleiro de futebol, mas aí reflete, e aí é um assunto complexo no que o Rodrigo falou, sobre toda a estrutura do futebol brasileiro, e eu acho que é isso, tá? Primeiro, a inclusão e a inserção de muitos estrangeiros no futebol brasileiro, sim. Que tem tornado o nosso falta de identidade. Nova identidade, então, né? Se perde uma identidade quando tem tu insere muitas outras culturas dentro da tua, tu acaba misturando demais e aí tu perde, e aí vem desde uma hierarquia. E a situação, por exemplo, do Adriel é clássico do que está acontecendo com a nossa juventude futebolística, vamos dizer assim, que é um excelente talento, poderia ser o goleiro titular do Grêmio por 10 anos, mas a cabeça, a influência do empresário, enfim, levaram ele ao Atlético. Nada contra o Atlético, é um bom time de futebol, mas ele poderia ser titular do Grêmio, se quisesse, se estivesse com a cabeça no lugar. Então isso também acabou, essa ruptura de bons valores, de conduta, acabaram deixando o futebol brasileiro meio sem identidade também, como o meu time, como o Grêmio, que está bem. Mas a Copa Sul-Americana eu acho que é um bom caminho, se o Grêmio conseguir azeitar esse time, encaixar esse time. E quanto ao brasileiro, e falando do Inter, eu tinha uma opinião que eu achava que se o Inter se dedicasse ao brasileiro, ele poderia chegar longe. Pensando em título, inclusive que o time do Inter está muito arrumado. Mas nós temos um grande problema esse ano, que é o Super Mundial, né? Então vai parar 25 dias e outra, vai ter uma janela absurda neste meio. Então esses times com poder vão buscar, né? Bahia, Atlético Mineiro, Botafogo, Palmeiras, o próprio Flamengo. Então assim, vai ser... o time que arrancar, daqui a pouco ele não vai conseguir ter fôlego ou não vai, o adversário dele na primeira fase, inevitavelmente não vai ser o mesmo na segunda fase. Verdade. Vamos dar teu palpite para amanhã para esse jogo do Grêmio. 2-1 Grêmio? Nossa, 2-1. Ainda bem que ele estava pessimista, né? Não, mas tu que mudou. A tua influência mudou a minha opinião, entendeu? O Grêmio tem que ganhar, vamos ganhar. Então, o que tu acha, cara, vamos falar de tabela. A gente sabe quem é esse clube que vai enfrentar o Grêmio. Não, ninguém sabe. Né? O campo é praticamente neutro, porque não é o campo dele. Ou seja, não vai ter torcida. Por que eles jogam no Defensores? Deve ser porque o estádio deve ter 1000 lugares, né, cara? Em função dessa demanda internacional. Sim, é pelo tamanho, pela proporção da... Então eu acredito em relativa facilidade aí na vitória do Tricolor. Eu acho que no mínimo 2-0. 2-0. Isso me leva medo. Quando é facilidade, o São Raimundo também meteria uma goleada nesse joguinho. Pelo amor de Deus. Vamos entrar no Internacional. O Inter que estreou com empate no Rio de Janeiro contra o Flamengo, num jogaço de bola realmente.
O Inter foi dono das ações de alguns momentos no primeiro tempo, o Flamengo cresceu e chegou um momento que merecia até a vitória na segunda etapa, mas o 1-1 acabou sendo o placar final aí. O Flamengo atacou mais, o Inter foi mais, assim, objetivo nas suas ações. E errei o placar esse aí, né? Eu apostava numa vitória colorada, eu dei o placar de 1-0, né? O que estava acontecendo ali até o intervalo. Mas a estratégia de jogo, nós, colorados, imaginávamos dessa forma, né? O Inter não é aqui a questão de respeito ou não e de jogar igual ao Flamengo, de igual para igual. A gente sabe da grandeza do Flamengo, campeão carioca, o próprio Luiz Felipe lá destacava o trabalho, né? Quantos clássicos ele já enfrentou antes da abertura do Campeonato Nacional, só com um campeonato estadual, e o que é uma demanda muito difícil, né? Acabou ganhando do Fluminense a final do Carioca, mas o Internacional, pela velha máxima, está seguindo invicto no ano como time brasileiro aí, e fez um enfrentamento assim, ó, digno de uma final. A gente já vem notando nesses embates com o Flamengo grandes jogos ao longo do tempo aí, especialmente os últimos 5 anos, né? Por que não dizer? Temos sim muito o que falar da arbitragem, mas isso aí parece sim ser um eterno problema no Brasil, porque realmente contra o Flamengo uma coisa é e a favor é totalmente diferente. Então, não tendo esse padrão, o Inter não bastasse o Flamengo como adversário, teve também problemas na arbitragem e mesmo assim trouxe um ponto. Olha, cara, a gente está olhando o Campeonato Brasileiro, quem é que venceu fora de casa aí na primeira rodada? Você estava comentando em off aqui, né? Então, assim, ó, o fator local, nós falávamos já na semana passada, para o Juventude, que eu também acreditava na sua vitória. Teve o triunfo 2-0, a gente sabe que o Juventude vai lutar para não cair. Agora, o Internacional, com o time que tem, que está fazendo nesse ano, o comando técnico consolidado, abrir o campeonato diante do Flamengo no Rio e trazer um ponto, está de bom tamanho. É aquele negócio de trocar pontos, né? Pontos Tá grandes, bom trocar tamanho, pontos e depois ganha. Talvez até aqui no Beira-Rio uma casa de vitória, ou um novo empate, né? Não será nada de anormal, né? Essa questão do segundo tempo, principalmente, quando o Flamengo cresce ali, aí a gente vê que é a questão do treinador do Inter, né? Tipo, cara, quando ele mexe naquela peça de tirar o Wesley e botar o Thiago Maia, ele tranca o Flamengo. Fechou. Aquilo ali ele fechou. Ali ele quase ganhou o jogo naquele movimento, né? Nós estávamos comentando no grupo, uma peça de xadrez, assim, né, cara? Aquele movimento, o Roger trancou o trabalho do Flamengo ali, de ofensivo, e o Inter quase buscou uma vitória no contra-ataque, como o jogo se desenhava, né? Essa questão, assim, deixa uma amostra boa pra gente saber que realmente o Inter ia ter essa sequência, ou o que te... vamos dizer, um pé no chão ainda, o Inter vai buscar uma coisa mais devagar e tal, vamos buscar ser um candidato de Libertadores, porque o título a gente sabe é complicado. É sempre complicado, sabe? A gente está falando agora vai ter esse campeonato, esse evento FIFA aí meio do ano, né, cara? Que é um teste, né? Eles querem fazer a cada 4 anos, de repente crescer mais ainda esse campeonato, prejudicando aí o futebol brasileiro, mas enfim, agora pode ser de boa serventia isso aí pro Internacional, sabe? Justamente pela parada, pelo descanso. Sim. Eu não vou falar nem tanto de janela, eu não acredito que o Internacional vá perder alguém nessa janela, tá? Pode perder no final do ano, em função até de conquistas. Agora tem que focar num objetivo. Em função das demandas, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, os 3 não dá para ganhar. Não dá para ganhar. E eu acho que os 3 não dá nem para competir. Não dá para... Em algum momento, isso a gente sabe que vai no andar, né? Tipo, vai andando, vai classificando, vai indo, vai mostrando consistência e tal. Tá, nosso foco vai ser aqui. Vira para cá, exatamente. Isso aí e eu volto a falar, eu acho que o foco deve ser nas Copas, né? Tanto a Copa Libertadores quanto a Copa do Brasil, porque aí tu pega um campeonato mundial desse, chega um momento, Flamengo popa, Palmeiras popa, quando tu vê o Botafogo, cara, quando tu vê os times estão desmantelados, buscando uma condição lá de um campeonato grande, e é uma chance de desgarrar em uma competição, buscar uma classificação fora de casa. Enfim, eu acho que se desenha para isso aí, se a dupla não quiser buscar alguma coisa. O Grêmio é muito mais na questão da Sul-Americana, eu acho, até de Copa do Brasil, e o Inter na questão da Copa do Brasil. Eu acho que é muito mais, não digo acessível, mas eu acho que o foco poderia estar ali, já que a Libertadores a gente sabe que é mais complicado. Cara, eu vou me valer das palavras de um comentarista local e tenho a responsabilidade aqui de fazer a citação com o nome devido, o Potter. O Internacional deveria ser proibido de jogar a Copa do Brasil, sabe? Pelo seu histórico na Copa do Brasil. Então eu vou divergir do amigo aqui, sabe? Estou ouvindo, louco pra pular no pescoço dele. Cara, o Inter tem que focar no Campeonato Brasileiro. Mas como é que nós vamos no Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro já se provou.
ele não é um bicho de 7 cabeças, Diogo. Não é. Mas parece que o Inter ele se morre no Campeonato Brasileiro. Não, ele tem um problema, a gente sabe, em função assim do centro do país. A gente vai sempre discutir a arbitragem aí, a gente já viu isso ao longo dos anos. Mas, cara, se tu desgarrar 8, 10 pontos no primeiro turno, tu não tem como perder esse campeonato. Botafogo que diga, né? Ah, não tem. Perdeu num, mas ganhou no outro ano, sabe? Então, assim, ó, tu não tem como perder, sabe? O Botafogo até também pela história de camisa, mas o Internacional se valendo dessa máxima, e aquilo que a gente está dizendo, esses outros times que também vão estar envolvidos em outras Copas, vão ter que fazer o mesmo planejamento. Escolhas, né? Eles vão ter que fazer escolhas, sabe? E no segundo turno, aí vem as demandas, contra rebaixamento. É clube que está perdendo jogador. Então começam a dar os conflitos. Cara, matar os pequenos em jogo de ida e volta e trocar figurinha com os grandes. Não tem receita mais simples do que essa. Eu só falo isso há uns 20 anos. Né? É só isso. Não, cara. mas eu acho que até dentro dessa linha daí até me faz pensar o seguinte, eu achando, enfim, dessa janela, mas se, por exemplo, agora eu não tinha pensado, mas o Flamengo vai, quem mais? Fluminense pro Mundial, Palmeiras e Botafogo. Não, Botafogo. Isso aí. Os 4, né? Uhum. Então, destes, só o Fluminense não é candidato a título. Quem sobraria? O Atlético Mineiro e o Inter. E o Corinthians. E o Corinthians, mas eu acho que o Corinthians vai brigar por título. Cara, eu acho que o Corinthians vem. Tá. Então vamos colocar de 6, 3 estarão envolvidos além do Mundial, com Libertadores e Copa do Brasil, certo? Certo. O Inter também, mas aí pensando nesse raciocínio, daqui a pouco, se você se dedicar ao brasileiro, pega um Flamengo misto. O Corinthians jogou um misto, se não me engano, com o Fez um mistão, Fortaleza. o Bahia. Então assim, ó, o Bahia jogou muito mais, eu assisti esse jogo, mas aí teve o Everton Ribeiro expulso, e aí o Corinthians empatou e poderia ter virado. Então assim, ó, que oportunidade que o Bahia perdeu, tudo bem, além de estar em casa, né, deixou de marcar território em casa, mas daqui a pouco o Inter pega um Palmeiras misto por uma decisão de Libertadores, um caminho, um Botafogo poupando para ir para o Mundial. É o momento de você fazer os 6 pontos, né, ou 3 pontos em cima de um adversário duríssimo, e aí sim, realmente, daqui a pouco focado, ganhando os pequenos. Olha, começo a achar essa ideia horrível. Eu faço sempre a referência. 1º de abril, estão vendo? 1º de abril. Anotem a referência. Olha o que estão falando. É válido. O Tite, campeão brasileiro com o Corinthians, tá? Ganhava de 1-0, viu? Não, ele não venceu nenhum clássico naquele campeonato. Procura os resultados. Ele não venceu nenhum clássico paulista. Aí tu vai pegar 6 confrontos, Diogo, que ele empatou ou perdeu para Santos, São Paulo e Palmeiras. E foi campeão brasileiro. Que fez o restante da Fez o restante. Aí tu olhava assim, aquela velha máxima. Os times estavam no rebaixamento, ele ganhava em casa e fora. Em casa e fora. 6 pontos contra os pequenos, É isso aí, cara. Apesar de ser um brasileiro que eu vejo de uma forma diferente, porque acho que não tem pequeno, né? O Mirassol só não empatou com o Cruzeiro porque o Cássio defendeu um pênalti do meu querido lateral Reinaldo. Tá jogando Série A. The King. King Naldo. Então, o Mirassol só não empatou com o Cruzeiro, e tudo bem, faz parte do jogo. Se o Atlético Mineiro faz os 4, 5 gols que perdeu também, o Grêmio nem volta no segundo tempo, defendeu, o Grêmio nem volta pro segundo tempo, tá todo mundo dentro do ônibus já. O futebol é isso, né? É o imponderável, mas então mostrou que tem força o Mirassol também. Então, na minha visão, eu não sei se tem pequeno para ganhar, entende? Né? Mas, sim, não são aqueles 6 candidatos ao título, é isso, sim. Eu acho, né? Que daí... Esses acidentes, cara, tu conta, a equipe campeã vai contar. Tu vai lembrar o Cuiabá que empatou com o Flamengo no Rio no ano, porque o Criciúma que ganhou do Flamengo. Isso sim, vai acontecer, sabe? Tomara que não seja com nós, colorados, né, de ver isso aí no Internacional. Mas vai acontecer, o Mirassol vai tirar ponto num desses grandes, eventualmente, sabe? Vai pegar aquele jogo do sábado à noite, 9 horas, chovendo, 1-1. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Debate de porque voltamos pro último bloco daqui a pouco.